Olá, meu nome é Theo Ponciano, eu atuo no projeto Avangarden como arte educador. Neste videoaula vou abordar sobre fotografia, mais especificamente foto utilizando celular. Vamos abordar também um pouco sobre vídeo, também usando o celular, e vamos falar assim não só exatamente da coisa técnica, só do aspecto técnico, mas também do aspecto da composição em si da fotografia, Então, vamos à aula. Para falar da fotografia utilizando o celular, vamos falar um pouco de alguns conceitos técnicos, que no celular às vezes já vem de uma maneira mais automática, já vem de uma maneira mais, digamos assim, eletronicamente sendo realizado, Mas veja bem que fazer foto com celular, isso já vem da história da fotografia, vem de conceitos que foram estabelecidos ao longo de anos, utilizando máquinas fotográficas, E em relação a isso, nós vamos falar de três coisas. A abertura, o que é a abertura, da lente, seria a íris, É como se fosse a pupila dos olhos, Quando a gente está diante de uma fonte com muita luz, a gente tende a comprimir a pupila, para que a luz entre menos. Quando a gente está andando num lugar meio escuro, a gente tende a dilatar a pupila para que entre mais luz, Então, a íris, que também dá o nome para a íris na câmera fotográfica, tem esse papel de permitir ou bloquear a passagem da luz. Outro parâmetro da fotografia é a ISO. ISO é a sensibilidade do filme. É o quanto que o filme tem de sensibilidade para ele poder capturar uma imagem. Isso vem desde os filmes que eram feitos em película, que ainda são, alguns, Mas popularmente isso já é feito de uma maneira eletrônica, de uma maneira totalmente digital, que é o nosso caso dos celulares. Só que no celular também a gente encontra lá o mesmo parâmetro que a ISO, que seria a sensibilidade. Quanto maior a ISO, mais sensível é. Quanto menor a ISO, menos sensível é a fotografia, o sensor que vai capturar a imagem. Outro parâmetro vai ser a velocidade. O que é a velocidade? É o tempo que a máquina abre o obturador e fecha. Esse tempo que o obturador está aberto é o tempo que ela tem para capturar a imagem, e interromper essa captura. Esse tempo do obturador tem várias influências na fotografia. Vamos supor, estamos fotografando uma prova de Fórmula 1, por exemplo. Os carros estão passando em alta velocidade. Se você quer ter o efeito da velocidade na foto, aquela coisa que dá uma ideia de movimento, um obturador médio, ou seja, um tempo que ele vai abrir e fechar, vai dar essa ideia meio de digamos assim, espirrada a imagem. Isso dá a ideia de velocidade. Mas vamos supor que eu quero pegar o carro passando, mas eu quero pegar ele estático, perfeito. Como se ele estivesse até mesmo estacionado. Nesse caso, eu sou obrigado a aumentar muito a velocidade do meu obturador para, nesse átomo de tempo, capturar essa imagem, e dar essa impressão do carro até mesmo estar parado. Para fazer uma boa foto, você então considera
a velocidade, que é dada pelo obturador, o tempo do obturador, a ISO, que é a sensibilidade, né, do filme, né? No caso, hoje o filme é digital, né? São sensores digitais. E outra coisa é a abertura, né? Que seria a íris, né? E vamos falar um pouco disso. Quanto maior a abertura, o que você tem? Você tem o campo de foco menor, né? Quanto menor a abertura, você vai ter o campo focal maior. O que isso quer dizer? Você tem um objeto no primeiro plano e um outro objeto no segundo plano. Se você tem a íris, no caso, a abertura menor, você vai conseguir quase que esses dois pontos focados, né? Vai ser mais fácil ter esses dois corpos focados. Se você tem uma abertura maior, a tendência, você vai ter que ajustar o teu foco ou no primeiro, que é esse aqui, ou no segundo, porque um dos dois vai ficar desfocado, certo? E também isso cabe para a coisa da velocidade, né? Se você está cortando aí. A questão da íris também, ela nos facilita fazer foto em condições de luz que não é a mais adequada, digamos assim, né? Então, às vezes você quer capturar uma imagem, não estamos com uma luz adequada, então você aumenta a abertura, certo? De forma que o sensor receba mais luz. Então, ele consegue capturar a imagem, certo? Agora, se você está com excesso de luz, por exemplo, um amanhecer, ou do lado de uma luminária que a luz é muito intensa, né? Diante de um farol de um automóvel, então você vai fechar essa abertura para que diminua a incidência de luz no objeto, para que não aconteça aquele caso que a gente fala de estourar a imagem, né? De estourar a luz, de ficar aquela luz excessiva que torna a fotografia ou mesmo o vídeo totalmente assim, não dá para distinguir as coisas que estão ali presentes, né? Então, esses são os fatores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha para entender melhor essa relação da abertura, da ISO e da velocidade, esses três parâmetros na fotografia, tá ok? Então, vamos a eles. Bem, tá aí nossa tabelinha, né? Aí no campo superior dessa imagem, nesse quadradinho, vocês estão vendo ali três figuras. Uma com aspecto humano, que é assim vermelho, outro que é um aspecto como se fossem as montanhas, né? Uma paisagem, né? Em tons de verde, e uma bolinha amarela, né? Representando ali o astro-rei, que é o Sol, né? Então, como se fosse uma imagem de uma paisagem com a presença de uma figura humana. Embaixo a gente tem a representação da íris, da abertura na câmera fotográfica, né? Então ela vai da menor abertura, que é o f32, até a maior abertura, que é o f1.4. Nem todas as câmeras, nem todos os celulares têm todo esse campo, né, que a gente chama de range de abertura, tá? Então o que vocês observam? Conforme vai aumentando a abertura, né, a imagem do fundo vai perdendo foco. O que isso quer dizer? Né? Que quanto
maior a abertura, você perde o campo focal, né? A profundidade de campo de foco, né? Então você vai ter que escolher qual é o objeto que você quer estar com ele focado, né? Se é a montanha, se é o sol, se é essa figura vermelha aí mais no plano próximo, né? Então, essa que é a questão da abertura na fotografia, além também, que aí não está representado nesta imagem, que é a possibilidade de entrar mais ou menos luz. Então, essa é uma parte. Vejam agora essa imagem, né? A gente tem aí na parte superior duas figuras humanas, né? No caso representando um homem e uma mulher, né? E embaixo a terminologia ISO, que é a sensibilidade e o valor dessa sensibilidade. Então, como vocês podem observar, quanto maior a ISO, né, o valor da ISO, você vai ter uma granulação na imagem. A gente só apela para subir a sensibilidade ali no celular da ISO quando realmente nós estamos assim em condições de luz muito precária, assim, muito baixa mesmo quantidade de luz. Aí realmente somos obrigados a apelar e subir o valor da ISO. Mas é sempre aconselhável usar alguma coisa ali até 400, onde essa granulação não afetaria a qualidade da imagem, né? Mas para isso temos que ter condições de luz adequadas. Na parte inferior dessa imagem, vocês estão vendo uma figura em movimento, né? Simulando uma figura em movimento, como se estivesse correndo. E embaixo, a velocidade, o tempo do disparador, né? Que ele vai abrir o disparador e fechar. É o tempo da captura da imagem. Então, esse valor ali embaixo está em fração de segundos. A primeira imagem está em 1 milésimo de segundo, 1 sobre 1000. Na segunda imagem, do nosso hominho correndo, 1 sobre 500, né? 1/500avo de segundo. E vai até a última figura, onde você está vendo 1 sobre 2 segundos, ou seja, meio segundo, a metade de 1 segundo. Então, o que você percebe? Que a mesma figura, se ela estiver passando correndo, e você alterar, e essa figura que está correndo está numa velocidade constante, você só está alterando o tempo do obturador, o quanto ele fica aberto e o tempo para ele fechar novamente, certo? Você vai ter digamos assim, essa perda de foco, essa ideia de espirrado da imagem, né? Que é essa ideia que dá do movimento, aquele caso que eu falei ali no começo, como se fosse um carro de uma Fórmula 1. Se o carro estiver passando em alta velocidade, você põe ali em 1 milésimo de segundo, 2 milésimos de segundo, né? E por aí vai, meio milésimo, né? Você, 1 sobre 2000, 1 sobre 3000, 1 sobre 4000, você cada vez vai ter essa imagem mais estática, né? Sem esse efeito, como se fosse essa perda de foco, né? Essa coisa que vai dando esse sombreado na imagem, né? Que você começa a perder a definição dela, o contorno dela. A coisa começa a se confundir, né? Às vezes esta é a intenção, né? Às vezes queremos ter esse efeito, aí sem problemas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa parada e está caindo uma folha de uma árvore, né? Se a pessoa está parada e eu deixo a velocidade da máquina bem baixo, essa folha caindo à frente da pessoa vai dar uma ideia de movimento. Mas como a pessoa está parada, ela vai ficar perfeita na imagem, não vai sair de foco,
Não vai dar essa sensação de espirrado. Só a folha caindo. Então aí você já vai dar um sentido poético à imagem, né? Enfim, sempre é uma composição. O que interessa e o que não interessa. Esta que é a ideia da fotografia. Bom, nesta imagem a gente vai ter uma outra maneira de usar a velocidade, né? Observar como se pode usar a velocidade, considerando que o ISO é fixo. Observem que é uma chama de uma vela. Todas as fotos foram feitas com a máquina ajustada para ISO 200, né? A sensibilidade do filme é de ISO 200. O que está alterando aí é a velocidade. Na primeira foto, ali no canto superior esquerdo, está 1/250, ou seja, 250avos de 1 segundo. Né? Depois vamos para 125, 60, até chegar na última lá, numa velocidade lenta de meio segundo. Né? Então, como vocês podem observar, quanto mais rápido o obturador abre e fecha para capturar uma imagem, você recebe menos luz, menos tempo de sensibilizar o sensor da máquina. Aí está uma bela mostra de como que isso funciona e como que, às vezes, numa velocidade muito baixa, você pode até perder a foto, tendo um certo exagero na luz, onde perde todas as formas e a definição dos contornos dos objetos. Tá bom? Tá aí uma exemplificação bem interessante. Bom, eu acredito que depois dessa pequena explicação, né, olhando as imagens, né, acho que deu para compreender melhor essa relação, né, desses 3 parâmetros na fotografia. Então, isso numa câmera fotográfica profissional ou semi-profissional são parâmetros que a gente ajusta ali, né? Cada câmera tem a sua maneira de ajustar esses parâmetros, né? E no celular, isso muda de celulares, né? Tem celulares mais sofisticados, obviamente mais caros, que você tem um maior controle desses parâmetros. Outros celulares mais baratos, né, ou até nem tão baratos, mas onde o fabricante, para aquele modelo, não teve essa preocupação, né, essas coisas vêm meio que automatizadas. Quanto mais automatizada está o controle desses parâmetros na fotografia, facilita, assim, do ponto de vista amador, você conseguir fazer uma foto e não perder um momento, aquele momento que está acontecendo na cena, que você resolveu registrar. Agora, obviamente, que não tendo a opção de você atuar sobre esses parâmetros, diminui um pouco, digamos assim, o papel artístico da fotografia. Às vezes você quer um efeito, né, que não podendo ajustar esses parâmetros, você acaba perdendo aquela intenção que você gostaria. Será fazer uma foto com ar de mistério, fazer um vídeo um pouco mais escuro para dar um clima mais romântico, mais misterioso, ou uma coisa com mais luz, para que isso, que a cena que você está querendo mostrar fique extremamente nítida, né, e seja tudo percebido, ou às vezes você está querendo mostrar uma área grande na imagem, mas tem um ponto ali naquela imagem que é o teu objeto principal, que pode ser uma pessoa, um vaso, um automóvel, um anel, um objeto qualquer, né? Então aí você vai querer trabalhar o foco. Então esse objeto vai estar na composição, digamos, mais focado e de uma maneira que o observador tenda a observar mais esse objeto, apesar de estar inserido num campo maior
de imagem. Então, eu vou aqui dar alguns exemplos fotográficos usando o celular, onde a gente pode, de uma certa maneira, atuar sobre esses parâmetros, né? Para quem tiver um celular que não tenha esses recursos, veja bem, o importante é você registrar o momento e entender que você poderia, né, ter um celular mais sofisticado ou um pouco mais caro, que tem às vezes é o mesmo preço, hein? Mas ele tem esse recurso, um outro modelo. Então, sempre na hora da compra, se você tem algum interesse em fazer fotos, fazer filmes e gostaria de ter um maior controle sobre esses assuntos, na hora da escolha, atentem para o detalhe, ver se na parte de foto do celular você consegue, né, ajustar manualmente esses parâmetros, né? Nem todos têm esses recursos, mas a maioria deles hoje possuem esse recurso. Vale a pena sempre estar atento a isso. Então nós vamos agora fazer um exemplo, vou mostrar aqui dois objetos, né, no mesmo plano, só que um mais à frente e um mais atrás. E eu vou colocar um celular capturando essa imagem desses dois objetos, né? São duas miniaturas, e a gente vai perceber um pouco como é que é isso da luz, do foco, né? E utilizando o celular como ferramenta de captura de imagem, tá ok? Vamos a ele então. Ok, agora vamos aqui mostrar um pouco o celular, né, em ação. Aqui eu estou no modo foto sem ser o modo Pro desse celular. Isso aqui não quero falar da marca, não vou fazer propaganda, mas é um celular de um preço médio, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, estou fotografando aqui dois objetos, que é uma miniatura de um pinguim, uma miniatura de um gorila, né? E eu quero fazer uma experiência com esses dois objetos. Então a primeira coisa que eu quero fazer é aproximar essa imagem. Coloco no parâmetro do celular a melhor qualidade de imagem, no caso isso aqui vai até 48 megapixels, né? Dou um zoom. Então, como vocês podem perceber, já está melhor a imagem aqui em relação ao tamanho. Só que está estourando a luz dos objetos, né? Então, vamos ver o pinguim. Eu encosto o dedo no pinguim, na tela, ele me abre o foco, ponto de foco e o ponto de luz. Eu encosto o dedo no ponto de luz e mexo para baixo ou para cima. Espera aí. Estourou a luz. Ficou uma luz mais equilibrada. Pronto, agora está dando para ver melhor os dois objetos. O foco está no pinguim. Agora eu quero foco no macaquinho. Eu encosto o dedo no gorila e acerto a luz para ele. Agora o que nós temos? O gorila mais focado, o pinguim um pouco fora de foco. Se eu botar o dedo no meio entre os dois objetos e acertar a luz, ficam os dois mais ou menos focados. Então qual que é o objetivo que você quer da foto? Quero chamar atenção para o pinguim. Não, quero chamar atenção para o gorila. Então, é onde você vai dar mais foco. Bom, agora, esse celular aqui me dá a opção de uma fotografia mais profissional. Então, vou clicar aqui no Pro. Ele já me abriu os parâmetros aqui de ISO e velocidade.
Primeira coisa, vamos acertar a ISO. Vamos aproximar aqui o objeto, você encosta os dedos naquele lance de pinça, você vai ter o zoom, aproximar mais. E no ISO, o que a gente falou? Que é a sensibilidade. Então, se eu aumento a ISO, porque eles começam a estourar a luz. Se você abaixa a ISO, você diminui a sensibilidade do filme, então ele tende a capturar menos luz, mas tem uma vantagem. Quando você tem uma ISO muito alta, a tendência é a foto granular, como a gente viu ali, observando aquelas tabelinhas. Agora vamos aqui na foco. Eu estou com o foco mais no gorila. Então vou estar chamando a atenção na foto para o meu macaquinho. Se eu trouxer a foto mais para o pinguim, ele passa a ser o ator principal da foto, né? Então, se eu deixo esse celular aqui não me dá a opção da íris, então eu não tenho como controlar essa profundidade de campo, né? Então o que a gente faz às vezes é botar o dedo no meio da tela, num ponto equidistante, e acertar o foco. Ele faz isso meio que automático. Então a coisa da íris nesse celular, ele vai ajustar a abertura, né, de um modo automático mais conveniente. Aí fica pelo teu gosto conforme a imagem que você está observando na tela, tá? A mesma coisa serve para vídeo. Eu encosto o dedo, né, vamos aproximar mais. Só que no vídeo a coisa muda um pouco. Se eu coloco o dedo num lugar mais claro, ele vai abaixando a luz. Se eu coloco o dedo no lugar mais escuro, ele vai aumentando a sensibilidade para a luz. Aí você vê que der uma estourada. Então eu ponho o dedo na parte mais clara, ele me abre aqui uma opção de luz. Aí eu tenho uma luz mais equilibrada entre os dois objetos. Aí só botar para filmar e estamos aí fazendo o nosso videozinho. E ele me abre a opção de zoom, onde eu posso afastar a imagem ou aproximar enquanto filmo, né? Então esse é o nosso pequeno cenário aqui, né? Vamos agora deixar os dois lado a lado. Vamos aumentar o zoom. Enquadramento. Aqui no caso eu quero uma foto que os dois me interessam, né? Baixo a luz e você tem a nitidez dos objetos, né? E uma luz equilibrada. E às vezes a gente está diante de um fato que a gente quer registrar e não dá tempo de pensar todos esses parâmetros, né? Então, nesse caso, o que acontece? Tenta-se um modo automático, né? E acredita que você vai conseguir fazer uma bela foto sem ter tempo de ajustar muito as coisas, né? Contando um pouco com a sorte, obviamente. Então, quanto mais vocês praticarem, mais esses parâmetros vão estar à mão, né? No momento de emergência, que você quer capturar uma imagem e quer um bom registro desse momento. É isso aí. Bem, vamos agora, aproveitando que o foco do projeto Avant Garden é a árvore, vamos fazer um passeio urbano, fazendo algumas fotos de algumas árvores dentro desse espaço urbano. Essas imagens e esse momento apenas como sugestão,
a gente fazer pequenas abordagens. Cada foto é uma história, cada foto é um universo, cada um tem que desenvolver a sua própria linguagem, e então fica aqui mais assim como um parâmetro para vocês poderem experimentar e observar como uma outra maneira, né? Apenas como sugestões, digamos assim. Então vamos fazer esse passeio, ouvir esses comentários que vão estar sendo feitos enquanto essas imagens são mostradas, e ficam as dicas. Outra coisa não esqueçam de regar a sua árvore lá no projeto Avant-Garde, né? Para vocês ganharem seus pontos e continuarem fotografando a natureza que é tão linda, tá bom? Vamos às fotos. Aqui temos uma árvore se insinuando sobre uma calçada, né? Ela está emoldurando a paisagem da cidade ao fundo, do grande espaço urbano. Então, veja bem, você tem aquela cidade de concreto ao fundo e uma árvore ali emoldurando a cidade. Essa é uma sugestão poética, dizendo a natureza emoldura a cidade ao fundo. Num close mais aproximado, né, você tem o nome, o detalhe da placa, da localização dessa árvore, né? Você continua tendo a cidade ao fundo e vendo aí um detalhamento maior da folhagem. Aqui nós já vamos ter uma árvore que, apesar dela estar atrás de uma mureta, né, de um muro de concreto, uma parede de concreto, ela ainda se esforça por aparecer, digamos assim, né? Ela está aí com esse céu maravilhoso, esse sol de fim da tarde, e, no entanto, ela está lá resistente, e não se deixa vencer pela parede e se mostra a quem estiver passando e querer ali apreciar a sua beleza. Numa foto mais mostrando um pouco mais da rua, você já vê a parede à esquerda, outras árvores ao fundo, e ela ali solitária, mas ainda vencedora desse muro que tenta escondê-la, mas ela se faz ser vista. Vamos falar um pouco do controle da luz. Veja que nessa foto você percebe as folhas mais acima, à esquerda, nessa coloração mais amarronzada, mas a luz está meio estourada na nossa árvore principal, aquela que se mostra maior na foto, né? A que chama mais a atenção, que tem o sol ali. Então, se você der uma equilibrada maior nessa luz, ou seja, ou aumentar a velocidade, ou diminuir a sensibilidade do ISO, você já vai conseguir uma coisa mais equilibrada. Veja aí, já está mais equilibrado. Você percebe ainda a folha marrom, o céu mais azul e a árvore ali nos seus tons de verde, né, com o sol bem no centro da folhagem. Agora você pode dar um equilíbrio maior, né, deixar o sol um pouco mais delineado, fechando um pouco mais ainda a íris, aumentando um pouco mais a velocidade, e aí você vai ter uma foto mais equilibrada ainda, e apesar de você perceber, diminuir um pouco aquele número de folhagens marrom, mas continua mostrando qual que é o tom daquela folhagem, com algumas que se mostram no tom marrom. Aí a coisa fica mais poética, mais, digamos assim, apreciável. Essa é a ideia de você aprender a olhar e controlar a luz. Aqui vai um exemplo de como que uma paisagem normal, né? Não tem nada de interessante nela, mas você pode torná-la interessante apenas mudando o ângulo, mudando a forma de você enquadrar as coisas. Você vê como é que o poste ficou mais presente, ele parece conversar com a árvore, o prédio ao fundo
é um elemento que dá um equilíbrio na foto. Então aquela paisagem que aparentemente estava até meio sem graça, vira uma coisa interessante. Aqui o exemplo de como tornar, né, o mesmo lugar, você está na mesma posição, parece assim, um lugar assim, sem nada de apreciável, digamos assim. Mas, apenas mudando a inclinação do celular, no mesmo lugar, você já faz uma foto mais interessante, apenas dando mais espaço ao céu. O céu vira uma moldura, dá um equilíbrio nos tons e fica uma coisa mais apreciável. Nessa sequência de fotos, temos como que apenas um único lugar pode nos oferecer tantas maneiras de observá-lo e todas interessantes, porque o lugar é interessante. Então, apenas observe, aprecie e faça seus cliques capturando as belezas que surgem no caminho. Aqui vamos ver a força da natureza, o quão lindo é quando permitimos esse equilíbrio entre o espaço urbano e a natureza. Isso é uma maravilha. Apreciem. Tem vezes que nem estamos pensando em fotografar, mas eis que surge uma árvore e diz: que tal uma fotografia? E essa é inevitável. Olha só, a natureza se impondo mais uma vez sobre o espaço urbano. E é lindo quando isso é permitido, não é interrompido. É maravilhoso. Apesar de alguns cortes e alguns galhos, né, que devia estar invadindo ali a pista dos carros, mas está aí a bela árvore na calçada, atravessando o muro. Às vezes apenas uma pequena mudança de ângulo já torna a foto mais interessante e a composição mais bonita. Vejam como um lugar que parece nem despertar nenhum interesse assim, exatamente, né? Apenas uma aproximação de um dos objetos do cenário e prestando atenção nas linhas arquitetônicas que se apresentam, se apoiem nas linhas, elas às vezes determinam a foto e determinam todo o equilíbrio da fotografia. Vamos agora a uma sequência de fotos de uma única árvore. Ela surge no caminho, está lá cobrindo a rua inteira, uma copa extremamente frondosa, e aí você vai se aproximando da árvore e começa a observar detalhes dela. E como que ela se impõe no espaço urbano, como ela ocupa o seu espaço de uma maneira bem imponente, maravilhosa, né? Enfim, tudo junto e misturado. Maravilha. Agora farei uma abordagem sobre alguns aplicativos de código aberto, software livre. Vamos falar sobre o GIMP, cujo o objeto dele de trabalho é a fotografia, fotos estáticas, imagens estáticas, né? O Kdenlive, que é para edição de vídeo, edição profissional de vídeo, né? O GIMP também é para edição profissional de imagens e fotos, etc. E também falar um pouco rapidamente sobre o GL Mixer, que é um software de VJ. VJ é aquele cara que pilota as imagens, né? Tem o DJ que pilota as músicas numa festa, num show. O VJ é aquele que pilota as imagens. Então, é um software de código aberto. Os três são softwares de código aberto. E esse GL Mixer, ele é um software para vocês se divertirem e começarem a entrar nesse universo do VJ. Todos esses softwares são gratuitos. Vou mostrar o site onde vocês podem
capturá-lo e é uma boa maneira de vocês se iniciarem nesse universo para quem se interessa no campo das imagens, da fotografia, do vídeo e também, quem sabe, ir até um VJ profissional ou no mínimo se divertir com isso. Tá ok? Então vamos aos aplicativos. Aproveitem. Bom, vamos agora falar do GIMP. Vocês vão lá no seu buscador e digitem a palavra GIMP. Pode ser no Google, não importa o buscador que vocês usam, tá? Eu aqui no caso uso o DuckDuckGo, tá? Digitei lá GIMP, aparece aqui as opções, eu vi aqui GIMP, GNU Image Manipulation, e lá estamos no site. Para quem usa, como eu, Firefox, vocês podem instalar ali um complemento que ajuda a traduzir para o português. No caso aqui do meu complemento, eu uso o Shift Ctrl 3 como atalho, ele já traduz automaticamente tudo para o português, né? Então você tem ali o GIMP, a aba para download, que você vai instalar o correspondente a teu sistema operacional, né? E de que maneira você pretende baixá-lo, né? Via torrent, enfim, há umas opções aqui. Vocês têm notícias sobre o GIMP, atualizações, informações, etc. e tal, mais informações. Documentação, ele é totalmente software livre, documentação aberta, né? Então você tem tutoriais, livros, toda uma literatura para esclarecer e aprender a usar o GIMP, como participar colaborando, caso queira, né? Tem os tutoriais, onde você um software com muitos recursos, não caberia aqui nessa aula, então eu recomendo vocês entrarem lá e mergulharem, que vale a pena. E aqui ele explica um monte de coisas, como usar, né? Tá vendo aqui, já estou dizendo, fazendo uma imagem em formato circular, formato de coração, máscara, pasta de ativos, enfim, tudo que é recurso que vocês podem imaginar que se possa fazer com uma imagem o GIMP oferece. Aí é só fazer o download, baixar o instalador e instalar. Eu vou abrir ele aqui rapidamente para vocês verem. Então, tá aqui o nosso amigo. Peraí, um momento. Esse mesmo aqui. Tá aqui o nosso amigo GIMP aberto, né? Com uma foto, uma daquelas fotos que a gente já usou aqui no nosso tutorial. E aqui vocês têm uma série de recursos para tratamento e manipulação de imagem, tão bom quanto os melhores softwares profissionais que existem no mercado, com a vantagem de que esse é totalmente código aberto e é 100% gratuito, tá ok? Esse é o GIMP. Agora vamos falar um pouco sobre editores de vídeo. Um editor alternativo, software livre, né? Totalmente gratuito e altamente profissional, cheio de recursos, é o Kdenlive. Tá aqui ele, né? Se for lá no meu DuckDuckGo, digito Kdenlive, meu buscador, é o equivalente ao Google, né? E ele me abre aqui as opções, eu entro aqui no site, kdenlive.org, e está aqui o site. No site tem a aba que fala sobre o software, roadmap que mostra um pouco de várias, digamos assim, a história, né, do que implica todo esse desenvolvimento do Kdenlive. Tem a aba Download, que é você, em função do sistema operacional que você utiliza,
qual que você vai baixar, se usa Linux, Apple ou Windows, né? No meu caso é o Windows. Tem a aba suporte, você vai encontrar o manual do usuário e uma série de outras informações. Caso queira calcular e possa disponibilizar algum dinheiro, também tem aba para você mandar donativos, enfim. Instalei aqui, baixei, minha versão no meu caso é o Windows, baixei, tá aqui, e instalado, tá aqui o nosso Kdenlive rodando, tá aqui ele, tá até a imagem desse tutorial aqui, né? E aqui vocês têm várias ferramentas, vocês têm coisa de composição, efeitos, uma série de efeitos para você, efeito de transição, tratamento de imagem, mudar a cor, enfim, várias opções de tratamento de imagem. Não caberia aqui um tutorial, mas fica aí a dica. Vocês encontram vários tutoriais do Kdenlive no YouTube e no próprio site do Kdenlive. É um software, você vê que tem uma interface bem bonita, ele é bem amigável, né? Ele é em português a instalação, tá? O GIMP também, né? Então tá aí o nosso amigo Kdenlive. Espero que vocês, caso queiram um bom editor de vídeo e gratuito, tá aí uma ótima opção. Bom, agora vamos falar do GL Mixer. Então vou aqui no meu DuckDuckGo, digito GL Mixer e me aparece duas páginas. Uma, que vamos falar dele logo, que é o download, e essa página Wiki. Nessa página aqui, cara, vocês têm um manual com introdução, requerimentos, enfim, uma série de informações. Explica o menu do GL Mixer, o que funciona em cada ícone desse, o que faz, o que atua, enfim. Está aqui toda as instruções para você operar e fazer um bom uso do GL Mixer. E indo aqui na página Download, vocês vão encontrar o download. Escolham se é para Linux, se é para Mac ou se é para Windows. Façam o download e instalando, baixando o instalador, é só seguir o passo a passo. Sempre é next, 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 sempre prestando atenção nas janelinhas que aparecem, se tem uma instrução a mais, enfim. Mas é sempre simples isso. E aproveitem o GL Mixer. Aqui nós temos o GL Mixer, está aqui aberto. Ele tem uma tela de monitor que eu juntei as duas aqui numa tela só para a gente poder apreciar, né? É só vocês pegarem a imagem, qualquer imagem, né? E arrastar para dentro desse círculo. Pronto. Essa imagem, a partir que ela está nesse círculo, ela, quando vem para o centro, ela fica mais clara, ela indo para essa borda, fica preta. Para aparecer esse círculo, é só clicar aqui nesse ícone aqui, ó. Sai dele e volta para ele, é esse ícone aqui, tá? Então, como é que ele funciona? Vou trazer uma imagem, que eu já carreguei outras imagens, aqui para o centro do círculo. Olha lá como é que fica mais claro. Quando eu trago outra imagem, ele vai misturando, né? E existem várias maneiras de vocês trabalharem essa mistura. Dá para exportar essa brincadeira, renderizar esse vídeo. Aqui eu estou carregando fotos, mas vocês podem carregar vídeos. Enfim, o GL Mixer é um software de VJ alternativo muito interessante que dá para experimentar de várias maneiras. Apreciem e divirtam-se. Bem, terminamos aqui esse vídeo tutorial. Espero que tenha sido útil para todos. Aproveitem demais vídeos que temos aqui no nosso site e no wiki do Avant Garden.
Tem várias informações super interessantes, abordando vários assuntos desse novo mundo, né, que nos cerca e que é muito importante que a gente o compreenda cada vez melhor, né, e com mais profundidade. E é isso. Prazer em estar aqui e poder contribuir com todos. Até a próxima.